Muito boa tarde. Vamos dar início à iniciativa que está convocada pela ISCRA, que é uma associação de estudos marxista-leninista. Eu fui convidada a par de Eugênio Rosa, conhecido economista na área de muitos temas, mas principalmente na área do trabalho, para podermos fazer aqui hoje uma discussão que é de grande importância no quadro em que vivemos, porque todos nós sabemos como é que temos vivido no último ano. E por isso, isto é um debate com um figurino que tem uma introdução com números, com dados, para permitir a quem vá escrever as perguntas que quer fazer, poder fazê-las de acordo com aquilo que vai ser dito pelo Eugênio Rosa ou outras que entenderem fazer, e depois convém que as perguntas sejam rápidas isto é, sejam sintéticas sobre o tema. Porquê? Porque nós estamos a prever um debate de uma hora e, como nós sabemos, uma hora passa a correr e, naturalmente, sendo um debate da importância que é, pode haver muita gente a querer falar, portanto agradecemos que façam um esforço assim que puderem. E vou de imediato dar já a palavra ao Eugênio para começar a fazer a exposição deste debate, que tem como tema pandemia, salários, emprego e desemprego e tudo o que é ligado a esta área que traz estes problemas que eu referi há pouco. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me fizeram para participar aqui numa reflexão que espero que seja mais alargada possível. Portanto, não venho cá apresentar verdades feitas, venho levantar problemas para a reflexão e dar alguma informação com esse objetivo. O tema do debate que me propuseram, como a Ana Agulha já referiu, é pandemia, desemprego e salários. Eu começaria a minha intervenção por levantar uma questão para a vossa reflexão. O problema da pandemia, os efeitos devastadores que ela teve a nível de vidas humanas que foram perdidas, a nível social e económico cada vez é mais visível, e levantava este problema e associava-o para a reflexão à fragilidade em que se encontrava o Serviço Nacional de Saúde. Contrariamente à mensagem que muitas vezes pretende fazer passar, o Serviço Nacional de Saúde, os problemas que ele enfrentou resultantes da pandemia, não resultam apenas da pandemia, resultam também da situação difícil em que ele se encontrava. Para vos dar uma ideia dessa situação, e só como contributo para a reflexão, eu tive aqui, vocês sabem que o Serviço Nacional de Saúde é financiado fundamentalmente com transferências do Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, todos nós, portugueses, pagamos o Serviço Nacional de Saúde através dos impostos que todos os anos são cobrados. Se nós compararmos um período que vai, por exemplo, de 2011 a 2021, e eu vou utilizar apenas dados que foram divulgados pelo próprio Ministério do Trabalho, são dados do Ministério da Saúde, são dados oficiais, têm sido apresentados nas notas explicativas que o Ministério da Saúde distribui aos deputados quando debate dos orçamentos do Estado, e eu constato esta situação. Entre 2011 e 2021, 21 também já estou a incluir, foram transferidos para o Serviço Nacional de Saúde menos 12 mil milhões de euros que a despesa do próprio Serviço Nacional de Saúde. Vocês podem perguntar como é que isto aconteceu, como é que o Serviço Nacional de Saúde
apesar das transferências terem sido muito inferiores às, às despesas, ele tem funcionado, à custa fundamentalmente do endividamento e de uma redução muito grande, quer de custos com os profissionais de saúde, quer com custos de outra natureza. Portanto, e só para vos dar dois dados de anos recentes, em 2020, o Serviço Nacional de Saúde, a despesa do Serviço Total do Serviço Nacional de Saúde atingiu 11.271 milhões de euros e foram transferidos do Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde apenas 10.381 milhões, ou seja, menos 890 milhões de euros que o Serviço Nacional de Saúde precisava. E a previsão para 2021, mesmo estando o país sob uma crise grave de saúde pública, com consequências devastadoras a todos os níveis, a despesa prevista é de 11.604 e as transferências que constam no Orçamento do Estado é apenas 10.515 milhões de euros, ou seja, menos 1.088 milhões de euros do que o Serviço Nacional de Saúde precisa para funcionar. Portanto, é este Serviço Nacional de Saúde extremamente fragilizado, que teve que enfrentar, devido à política que tem sido seguida de destruição e de suborçamentação e subfinanciamento contínuo nestes últimos anos, teve que enfrentar esta crise e enfrentou-a fundamentalmente de duas maneiras. Uma delas, através de um esforço quase sobre-humano, pelo menos dos profissionais que estavam na chamada linha da frente, e um segundo aspecto, deixando de prestar assistência médica a uma parte importante da população. Neste período, o número de mortes devido a problemas de cardiologia, de oncologia, etc., aumentaram, porque efetivamente o Serviço Nacional de Saúde teve de dedicar os poucos meios que tinha, fundamentalmente, à luta contra o Covid. Isto teve custos elevados e isto é mais grave, quando antes ainda diziam que não previam a situação, mas em 2021 toda a gente prevê que isto não ia desaparecer de um momento para outro. Mesmo assim, as transferências que estão previstas no orçamento do Serviço Nacional de Saúde, do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde, são inferiores àquilo que ele precisa para funcionar em mais de 1.000 milhões de euros. Portanto, é este Serviço Nacional de Saúde tratado desta forma que, efetivamente, nós temos. Isto está a criar também outro tipo de problemas, que é os problemas de descrédito do Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma forma também de destruir o Serviço Nacional de Saúde, como ele não tem capacidade de resposta para as necessidades da população não Covid, portanto as pessoas deixam de acreditar, isto é uma forma também de o destruir. Eu levantei esta questão porque penso que é uma questão fundamental, até porque o Estado de Serviço Nacional de Saúde depois tem consequências, o mau estado, a fragilidade que ele tem consequências em todas as áreas. Tem consequências na área social, na área económica, pois obriga, como entra rapidamente em ruptura, obriga a confinamento sucessivo para evitar que os hospitais entrem em ruptura. Portanto, isto está tudo ligado. Esta forma de tratar o Serviço Nacional de Saúde tem consequências grandes. Um aspecto, agora entrando já no emprego e desemprego, a pandemia, a crise, não está a atingir da mesma forma todos os estratos sociais. Mesmo a nível de emprego, os efeitos são diferentes. Eu estive a comparar as estatísticas de emprego divulgadas pelo INE desde o fim do primeiro trimestre de 2020 até dezembro de 2020, e se nós dividirmos o emprego por níveis de escolaridade, nós constatamos que os trabalhadores com ensino básico ou menos
o emprego destes trabalhadores diminuiu em cerca de 136 mil postos de trabalho. Portanto, destruição de 130 mil postos de trabalho. A nível do secundário, a destruição atingiu e provocou uma redução de emprego de 29 mil postos de trabalho, enquanto os trabalhadores com ensino superior, surpreendentemente, o seu número aumentou entre o primeiro trimestre de 2020 e o último trimestre também de 2020 em 159 mil. Portanto, mesmo aqui, a gente olhando mesmo para o emprego, o que constatamos é que, efetivamente, os trabalhadores com mais baixos salários e mais baixo nível de escolaridade, e aqui tem uma certa associação com a qualificação, são aqueles que estão a ser atingidos fundamentalmente pela pandemia. Portanto, são esses a serem corridos rapidamente postos de trabalho, a perderem o emprego e, portanto, caem muitos deles na miséria. Porque se nós, por exemplo, compararmos o número de desempregados efetivos, reais, neste momento, não apenas o desemprego oficial, mas também um conjunto de desempregados que não se encontram nas estatísticas oficiais ou não são considerados nas estatísticas oficiais pela simples razão de não terem procurado emprego no período em que foi feito o inquérito. Esses trabalhadores desempregados não aparecem nas estatísticas oficiais do INE, mas somados ao desemprego oficial, esses trabalhadores, o número de desempregados aumenta de 370 mil para cerca de 550 mil. Se compararmos esse número com o número dos trabalhadores que estão a receber subsídios de emprego, é menos de metade dos que estão a receber subsídios de emprego, é menos de metade dos que estão desempregados. Portanto, há ali uma grande maioria, mais de 50%, que nem tem direito a receber subsídios de emprego. Portanto, esses trabalhadores desempregados que perderam o emprego, eu estou a falar de que perderam o emprego, não estou a falar dos que estão em layoff. Esses trabalhadores que perderam o emprego, perderam rendimentos, não têm direito a subsídios de emprego, portanto, estão abaixo, estão no limiar, mesmo na pobreza. O desemprego em Portugal é uma das razões de maior pobreza, mesmo antes da crise, e agora acentuou-se de uma forma dramática. 40%, já dados do Instituto Nacional de Saúde, informavam e davam a conhecer que cerca de 40% dos empregados já estavam no limiar ou abaixo do limiar da pobreza. Portanto, com esta crise, naturalmente, essa situação se agravou. Se nós olharmos também para o tipo de profissões que estão a ser atingidas mais pela crise, nós constatamos que são fundamentais, enquanto, por exemplo, a profissão de especialistas de atividades intelectuais científicas, entre o primeiro trimestre e o último trimestre de 2020, aumentou o número de empregos em 144 mil. Já os trabalhadores de serviços pessoais, de segurança e vendedores, observou-se uma distribuição muito grande, superior a mais de 100 mil, portanto, postos de trabalho desses trabalhadores. Isto está um bocado até articulado também com o facto do dado anterior. E também um dos grupos que está a ser muito atingido, e também de baixo salário, são os chamados trabalhadores não qualificados. Neste período, cerca de 57 mil perderam o emprego. Portanto, a crise está a atingir todos os trabalhadores, mas está a atingir de uma forma diversa os vários estratos de trabalhadores, atingindo fundamentalmente os trabalhadores de mais baixo rendimento, portanto, que caem, têm menos rede, têm menos proteção e que caem naturalmente na miséria. Se nós analisarmos agora, só para vos dar uma ideia como é que está a ser repartida a riqueza em Portugal, entre o trabalho e o capital, e utilizando os dados que o INE, o Instituto Nacional de Estatística, disponibiliza,
nós constatamos que a parte do capital está a aumentar e a parte do trabalho está a diminuir. Por exemplo, só para vos dar uma ideia, isto com dados também oficiais do Instituto Nacional de Estatística, os ordenados e salários, portanto, aquilo que é recebido pelos trabalhadores por conta de outrem, em 2019 representaram 35% da riqueza criada no país, enquanto o excedente bruto de exploração, ou seja, aquilo que fica para as empresas, já representava 41% da riqueza criada, do PIB criado no país. E é preciso ter presente que estes 41% iam para 4% da população, enquanto os 35% da riqueza criada no país era destinada a 83%, portanto, dos que estavam empregados em Portugal. Portanto, há uma repartição muito desigual na riqueza criada no país. E depois, se nós analisarmos isso de uma forma mais desagregada, nós constatamos que, a nível de salários pagos, o INE publica salários líquidos trimestralmente. E nós constatamos, por exemplo, no quarto trimestre de 2020, mais de 51% dos trabalhadores, o rendimento mensal desses trabalhadores era inferior a 900 euros. E tínhamos cerca de muitos trabalhadores a receber até 80 mil, recebiam menos de 310 euros por mês. Isto no último trimestre de 2020. Não está longe de nós. Depois daqueles dados que aparecem, muitas vezes, médias, e a gente diz, bom, em Portugal, a média salarial, ou média salarial é metade da média, é metade do salário médio da União Europeia ou da zona euro onde nós estamos enquadrados. No entanto, isso reparte-se de uma forma extremamente desigual. Que vou só dar, são dados tirados dos mapas, dos quadros pessoal que são enviados pelas empresas ao Ministério do Trabalho. O último quadro, os quadros pessoal que foram tratados, uma das coisas, enquanto, por exemplo, o decílio mais elevado, os 10% daqueles que ganhavam mais, tinham salários anuais de 36 mil euros. O salário mais frequente, que a gente, em termos estatísticos, chama a moda, que é aqueles que têm em maior número de trabalhadores, recebiam, era apenas de 8 mil euros, mas por ano. Isto tem que ser dividido por 14. Portanto, eram, por exemplo, 4 vezes menos inferior àqueles que ganhavam mais. Isto também depois, se nós compararmos para ver o nível de exploração a que estão sujeitos os trabalhadores portugueses, e nós compararmos o custo da mão de obra em Portugal com o custo de mão de obra média da União Europeia, nós constatamos, por exemplo, custo médio na União Europeia por hora em 2020, portanto estamos agora aqui, era de 32 euros a hora. Em Portugal era apenas de 15 euros a hora, menos de metade. Portanto, há aqui uma diferença muito grande, por isso é que Portugal é um maná para as grandes empresas que, caso se instalam, conseguem, portanto, salários extremamente baixos. Para terminar, eu não queria me alongar muito, só vos queria dar mais um dado para reflexão, que é o seguinte: nós temos em Portugal, e nestes últimos anos nós temos constatado isso, é que o crescimento económico que se verificou nos 4, 5, 6 anos, agora nos últimos 6 anos, foi conseguido fundamentalmente, não um aumento da produtividade, mas fundamentalmente
através do emprego de mais trabalhadores. Isso teve um aspecto positivo, reduziu o emprego, mas a riqueza criada por cada trabalhador não foi praticamente a mesma. E, por exemplo, em 2020, com a crise, houve até a riqueza criada por trabalhador, por trabalhador médio, por trabalhador anual, se nós compararmos com a de 2019, foi inferior a 2020, foi inferior a 2019 em 6%. Normalmente, quando se levanta este problema, é um problema grave para o país se desenvolver, tem que a produtividade do trabalhador aumentar mais, mas também ser mais bem distribuída é fundamental. Normalmente acusa-se o trabalhador. Portanto, o trabalhador, não corresponde à verdade, o trabalhador, quando se desloca para outras economias, tem um nível de produtividade igual aos trabalhadores dessas economias. Mas isso tem uma explicação. E a explicação é que em Portugal o investimento tem, nestes últimos anos, dramaticamente, o novo investimento, e nomeadamente o investimento público, tem sido muito inferior àquele que a gente chama consumo do capital fixo, que corresponde, a nível das empresas, à amortização. O consumo de capital fixo, em termos macroeconómicos, no país, corresponde, portanto, a tudo aquilo que desapareceu, se gastou, se inutilizou, devido ao uso ou obsolescência. E o que é que nós constatamos em Portugal? Se nós mesmo formos aqui, a partir de 2012, o consumo, aquilo que se gasta anualmente, foi sempre superior àquilo que se investiu. Por exemplo, no período de 4 anos, a Troika, 2012 a 2015, nós investimos, o investimento total no país foi de 15.351 milhões, não, estou aqui a dizer, estava a referir agora à administração pública. Em relação à administração pública, é a situação até mais dramática. Nesses 4 anos do governo de Troika, investiu-se 15 mil milhões de euros e o desgaste material dos equipamentos atingiu 20 mil milhões de euros. Portanto, há 5 mil milhões de euros que nem foram substituídos. É por essa razão que se verificou uma degradação muito grande dos equipamentos públicos. E mesmo com o governo do PS de António Costa, portanto, nos 5 últimos anos, o investimento na administração pública foi de 19 mil milhões de euros. E o que desapareceu devido ao desgaste e à utilização foi 27. Portanto, tivemos aqui um saldo negativo, quer dizer, em cerca de 8 mil milhões de euros. Portanto, uma parte do que desapareceu nem foi substituído. Portanto, isto é dramático para o país. Por exemplo, se eu saltar aqui da administração pública para todo o país, a situação é a mesma. Por exemplo, no período de 2011 a 2020, a nível nacional, incluindo o investimento da administração pública, investiu-se 307 mil milhões de euros. Mas o que desapareceu devido ao desgaste, máquinas que se tornaram obsolescentes, etc., é de 329 milhões. Portanto, houve aqui um saldo negativo de 21 milhões. O que é que eu quero dizer com isto? É que o investimento em Portugal por trabalhador é extremamente reduzido e isso afeta a produtividade. Eu estive a comparar, para terminar só isto, estive a comparar o estoque de capital por empregado, que é o investimento que está investido, que é utilizado por trabalhador, investimento feito pelas empresas. Em 2014, representava apenas 63% da média dos países da União Europeia. Em 2020 já tinha baixado de 63% para 56%. Portanto, em Portugal, o estoque, portanto, o investimento para o trabalhador em equipamentos para produzir é praticamente metade do que se verifica na média dos países da União Europeia. Isto tem reflexos tremendos, portanto, depois na produtividade, quer nas máquinas que se utilizam, quer na formação que se dá, e aqui é que está o núcleo da situação.
Agora, penso que já falei muito, não é? Eu ia-me referir apenas à administração pública, porque muitas vezes tem-se a ideia que a 10 administração... minutos. Já falei 10 minutos? Não, podes mais 10 minutos. Deixa-me aqui ver. Eu, por acaso, tinha aqui dados da produtividade, por exemplo, só para vos dar um dado, em 2020, o PIB, portanto, a riqueza criada pelo trabalhador, se nós dividirmos a riqueza criada neste ano, riqueza nacional, PIB, por um número de trabalhadores por conta de outra, deu a cada um, dá por cada um cerca de 44.907 euros. Isto corresponde praticamente ao valor de 2004, que é 44.775. Portanto, entre 2004 e 2020, a produtividade pelo trabalhador aumentou 100 euros, 100 e poucos euros. E a razão está no baixo investimento que se verifica em Portugal. Deixa-me tapar as pessoas. Sim, eles depois Para não ficar com... Bom, obrigada, Eugénio, pela tua exposição, que foi expressiva, designadamente nestes dados que fazem tanta falta para nós percebermos o que é que está em causa. E já temos aqui duas perguntas. Uma já é um bocadinho grande. Volto a referir que era importante que quem escrever as perguntas e as envie, que tente fazer uma síntese no sentido de podermos dar resposta a todos. Então, a primeira pergunta para o Eugénio responder é a seguinte. Eugénio, o que se espera na retoma da economia quanto a possíveis falências e respectiva destruição de postos de trabalho? Vai o desemprego aumentar, ao contrário, vai diminuir? Quer dizer, Posso pôr logo as duas? Posso. Então posso a outra. Então, aqui um bocado. A outra é: os despedimentos não são permitidos enquanto as empresas recebem apoios, nomeadamente para a manutenção dos postos de trabalho. E quando terminarem esses apoios, os despedimentos já são permitidos? Isso sim, e porque me parece extremamente injusto para os trabalhadores, parece-me que se avizinham novas lutas. Estas são as duas primeiras questões que são pertinentes. Em relação à primeira, eu penso que, quer dizer, não sei se vocês têm presente os últimos dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, dos centros de emprego. Os últimos dados já deste ano, portanto, dos primeiros meses, já apontam para um aumento do desemprego, do número de trabalhadores inscritos. E tenha-se presente que os trabalhadores inscritos nos centros de emprego, portanto, aqueles dados de desemprego são divulgados mensalmente pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, não corresponde à totalidade dos desempregados. Naquele número só estão aqueles que se inscreveram. Há muitos que não se inscrevem no centro de emprego. Normalmente, quem se inscreve no centro de emprego, inscreve-se, uma das razões obrigatórias para receber o subsídio de desemprego tem que se inscrever no centro de emprego. Mas aqueles que nem têm direito ao subsídio de desemprego, muitas vezes nem se inscrevem no subsídio de desemprego. Eu chamo a atenção deste aspecto porque muitas vezes toma-se os dados divulgados pelo Instituto de Emprego no desemprego que existe no país, mas isso não corresponde à verdade. Mas é uma amostra importante. E é uma amostra importante, interessa mais saber é o número dos novos inscritos, porque mensalmente o Instituto de Emprego e Formação Profissional faz uma limpeza de ficheiros. Portanto, todos aqueles trabalhadores que não confirmam que estão desempregados, mesmo estando desempregados, ele anula os ficheiros. Se a gente, por exemplo, no princípio do ano, pegamos no saldo inicial, se somarmos todos que se inscreveram e se retirarmos
aqueles que o próprio Instituto dos Centros de Emprego disseram que colocaram, há uma diferença para menos no aumento de mais de meio milhão. Quer dizer, meio milhão desapareceram dos ficheiros dos centros de emprego e eles não explicam porquê. Eu já tive um confronto com o Madelino quando ele estava lá e ele dizia-me que acusou-me de bloco stalinista por levantar esta questão, vê lá, levantar o emprego. Se vocês já não aldrabar as pessoas, nem dizem, pelo menos clarificam, digam porque é que limpam os fecheiros. Ele nem que ficou logo furo comigo. Mas limpam porque eles depois mandam um postal aos desempregados e se os empregados não devolverem esse postal a dizer que estão desempregados, eles limpam dos fecheiros. Outros vão para o estrangeiro, outros vão dizer, ele dizia que eram formados, mas a maior parte deles, mais de 60%, era precisamente por não confirmarem o desemprego. Portanto, é estes dados que eu vou utilizar. Os últimos dados do Instituto de Emprego, no princípio deste ano, apontava para um aumento de 50% quando se compara com o período homólogo. Portanto, o desemprego está a crescer e vai crescer. Certamente vai crescer. Há muitas empresas que não estão a aguentar a situação. E não vão aguentar, a gente cada vez melhora o número delas. E depois a retoma, a chamada retoma, contrariamente ao que se tem vendido, vai ser sempre uma retoma um bocado de lenta e difícil. E porquê? Devido à estrutura da nossa economia, que assentava fundamentalmente em áreas onde absorvia mais emprego, que era o alojamento, a restauração, etc., e vivia a parte vivia parte do turismo, milhares e milhares, vocês lembram-se todos, quase em Lisboa, quase a gente tinha que se, quando ia nos transportes coletivos que eu utilizava, efetivamente estava sempre cheio de estrangeiros. Portanto, essa retoma vai ser muito demorada, muito difícil, e a economia não está preparada. Eu tive a ver, por exemplo, uma coisa que me surpreendeu, viver nós para medirmos a evolução económica e a capacidade e a inovação no país, a gente normalmente o que faz é ver qual é a percentagem de, por exemplo, a nível de exportações, da produção de produtos de média, alta e alta tecnologia e conhecimento. E em Portugal, os últimos dados de 2019 que eu fui buscá-los, enquanto a média na União Europeia nas exportações era 17,9%, as exportações eram produtos de alta e média e alta tecnologia, em Portugal eram cerca de um quinto disso. Portanto, a percentagem de produtos de alta e média alta tecnologia era extremamente inexpressiva em Portugal e até tinha diminuído desde 2008 para cá. Enquanto nos outros países tem aumentado, portanto, eles estão com muita maior capacidade de recuperação, nós estamos muito vulneráveis ao mercado fiscal. Isto é a primeira questão que me foi perguntada. Sim, a manutenção dos postos de trabalho. Vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. Até já nem acontecia, porque o que, mesmo em relação ao layoff, as primeiras decretos que foram publicados davam à entidade patronal a possibilidade de selecionar os trabalhadores que colocavam em layoff. Eram esses que recebiam a ajuda do Orçamento do Estado. Uma parte nem foi para o Orçamento do Estado. Em 2020, de layoff, portanto, a parte dos salários pagos pelo Orçamento do Estado, segundo dados da Direção-Geral do Orçamento, atingiu 885 milhões de euros. 800. E a Segurança Social ainda perdeu mais 550 milhões de euros de contribuições não recebidas. Portanto, isenções que se deram às empresas, mas não se deram aos trabalhadores. Os trabalhadores, sobre aquilo que os 70% que receberam, tiveram que descontar para a Segurança Social. As empresas, na parte que pagaram, nem na parte que pagaram, tiveram que descontar para a Segurança Social.
isso custou à Segurança Social cerca de 550 milhões de euros. Mas todos os trabalhadores que ficavam fora da lista, eles podiam despedir. Portanto, se eles quisessem despedir, não incluíam na lista. A lista estava a coisa. Mas agora, recentemente, já o governo aceitou, tem que se ver, aceitou que os despedimentos, desde que haja a recuperação da empresa, se ela não suportar a totalidade dos trabalhadores, pode despedir. Neste momento está congelado. Neste momento temos cerca de 300 mil, 250 mil, 89 mil trabalhadores em layoff. Portanto, um bocado menos que nós tivemos em 2020, que chegou a cerca de 800 mil. Sim, senhora. Obrigada, gente. Temos aqui mais uma pergunta e que se relaciona com a questão que tem andado aí na ordem do dia, que é a bazuca, não é? A célebre bazuca da resiliência. Então, a pergunta que nos é feita é, em relação à bazuca, gostava de saber se ela vem dirigida a setores e como se pode controlar a sua aplicação. Uma das críticas tem, primeiro, eu tenho levantado sempre um problema grande porque nós temos uma experiência muito negativa a nível de capacidade de execução dos programas operacionais financiados pelo fundos comunitários. Por exemplo, só para vos dar uma ideia, nós estamos a executar um quadro comunitário que é conhecido Portugal 2020. E esse quadro comunitário são 6 anos, 2014, 7 anos, 2014 a 2020. Tinha a União Europeia, a parte da União Europeia, os fundos vindos da União Europeia andavam à volta dos 22 mil milhões de euros. Depois tinha-se meter uma componente nacional, que depois aumentava, não para o dobro, mas para quase o dobro. No entanto, ao fim do período de 2020, estavam executados apenas 58%. Faltavam executar ainda ser mais de 10 mil milhões de euros. Isto muitas vezes acontece porque como para utilizar os fundos comunitários tem que haver uma componente nacional. Portanto, se for uma empresa, tem que comparticipar com uma parte desse investimento. Se for o Estado, se for um investimento público, o Estado tem que comparticipar. Uma coisa que se assistia, por exemplo, a nível da administração pública, é que os serviços não punham nada nos orçamentos para completar esse investimento. E o que depois determinava é que aqueles fundos, mesmo que existiam para a modernização do Estado, como não havia dinheiro da parte dos serviços para pôr a parte que competia a eles, acabava por não ser utilizado. Portanto, nós temos uma capacidade de utilização extremamente reduzida. E isto vai. É importante ter em presente isto, porque é preciso a gente também não ter ilusões. Uma coisa os números que nos dizem, depois é outra coisa é a realidade. E nós vamos ter, agora num período de 10 anos, podemos dizer assim, três programas. É o Portugal 2020, que ainda não acabou. Portanto, o governo vai pedir mais 3 anos, pelo menos 3 anos, para executar aquilo que não conseguiu executar em 7. Não é? Portanto, Portugal 2020 está, portanto, os 10 mil milhões de euros que ainda faltavam no fim de 2020 utilizar. Depois tem a bazuca, chamada bazuca, são 14 mil milhões de euros. E depois ainda tem outro programa, que é agora entra um novo quadro comunitário, a partir de 2021, este ano já, que é mais são 20 mil milhões ou 22, é mais ou menos o valor do Portugal 2020. Portanto, vai-se acumular esses três. Portanto, vamos ter problemas graves a nível de elaboração de projetos, a nível de qualidade de projetos e depois a nível de execução. Portanto, no fim disto tudo, não sei bem o que é que se vai conseguir executar, porque em relação à chamada bazuca, os 14 mil milhões de euros, que ainda
Parece que já mandaram milhões, foi assim para cá, mas os jornais dizem, mas não há comunicação oficial. Ela ainda nem foi aprovada em Bruxelas, nem foi aprovada em Bruxelas, nem os projetos foram apresentados. Mas se nós lermos, analisarmos o PRR, Programa de Cooperação e Resiliência, que foi distribuído e foi posto em debate público, os patrões queixam-se muito de que uma parte substancial desse programa está destinada à administração, é para a administração pública, nem é verdade. Porque, efetivamente, há muita coisa que passa para a administração pública, mas depois cai nas mãos dos privados. Por exemplo, a recuperação de estradas, metros previstos lá no metro até Loures, etc. Quem vai realizar isso não são empresas do Estado, são empresas privadas, com contratos com empresas privadas. Há uma parte importante lá, se fosse executada, era bom porque é destinada ao Serviço Nacional de Saúde, que é à volta de 800 milhões de euros. No entanto, há situações insólitas lá. A gente olha para aquilo e diz, tem lá, por exemplo, 500 milhões de euros para comprar equipamentos para os hospitais que ainda não se começaram a fazer, estão de papel, como Seixal, como aqui o Oriental de Lisboa também. Já está lá dinheiro para comprar equipamentos, mas ainda não se começou a construir os hospitais. Depois surgiu e foi anunciado pelo ministro, pelo governo, iam recuperar a ideia do tempo de Sócrates, que era dos TGVs. Portanto, comboios de alta velocidade, de Lisboa para o Porto, de Lisboa para Madrid, etc. E por acaso tive no Facebook, tive uma discussão, assim, um debate com o CEO da Infraestruturas de Portugal. E eu perguntei, eu lembro-me na altura, em 2008, 2009, até estava na Assembleia da República, foi uma altura que se começou a discutir a alta velocidade em Portugal. E o grande problema se põe na alta velocidade em Portugal, por um lado, é um investimento muito elevado, o custo por quilómetro era muito elevado, muito, muito, muito. E depois não é só o investimento em si, depois é os custos de funcionamento. E a questão que se punha era assim: se nós tínhamos depois procura suficiente para garantir receitas que suportassem o custo de funcionamento, não tivesse que o orçamento do Estado, no orçamento do Estado suportar aquilo. E uma das coisas que se conclui, por exemplo, em relação de Lisboa para Porto, havia um problema grave, porque havia outros modos de concorrência. Tínhamos as autoestradas de hoje para o Porto, tínhamos o avião, tínhamos o transporte privado individual, que muita gente vai para o Porto transporte individual, e tínhamos o transporte através dos autocarros. Como é que se ia desviar essa procura toda? Porque eles fizeram um estudo de viabilidade e supuseram que toda essa procura se passasse para a alta velocidade, o que não vai acontecer, não é? Até porque os preços de alta velocidade eram o dobro daqueles que se praticavam, quer nos autocarros, quer até no próprio Alfa. E depois, nesta discussão, eu perguntei onde é que está o estudo de viabilidade, e ele respondeu-me, dizendo que estava no site da Infraestruturas de Portugal. Fui lá ver, e são estudos de 2009 e 2011, nem estudos atualizados, não. Daqui dá uma ideia do nível de projetos que nós temos para tirar partido deste valor. Portanto, os investimentos estão lá. Há investimentos que são de risco grande, como no hidrogênio verde, que efetivamente é uma tecnologia ainda não está suficientemente testada, mas em Portugal quer-se avançar com aquilo e é um investimento enorme. Podemos enfrentar, avançar como se está a pensar avançar, sem haver projetos qualificados, consistentes, etc., corremos o risco
de não aproveitar, primeiro não aproveitar a totalidade desses fundos que nos falam, são tantos, que às vezes a gente perde o número de quantos centenas de milhões são. E, por outro lado, de ser mal utilizado, perguntam assim, como é que se vai controlar isso? Eu também pergunto assim, como é que se vai controlar isso? É isso. Então, temos aqui mais duas perguntas. Alguém tem que me dizer o tempo que temos, que é para nós irmos gerindo a coisa, né? E a pergunta que temos agora é a seguinte: independentemente da pandemia e apesar da propaganda do governo PS, é correto concluir que a Troika não só não nos deixou como a mesma. Não percebo. Com as suas políticas nefastas tiveram continuidade, exemplo, o desinvestimento e a destruição dos serviços públicos, ou seja, a Troika deixou-nos aí numa desgraça, mas houve ou não houve continuidade nas políticas, designadamente no desinvestimento e na destruição dos serviços públicos. Houve alguma coisita que a gente possa dizer, olha, alterou? Esta é uma das perguntas. A outra, e eu já pulo também, sendo que os internamentos em ambiente hospitalar têm descido, já não se consegue fazer uma projeção do aumento de desemprego do setor da saúde? Esta é a outra. E uma ainda, e que tem a ver com o Bazuca, e que ficou aqui um bocadinho para trás, mas pode ser que tu consigas encaixar. E que tem a ver com os grandes problemas que se vivem na administração pública por falta de investimento, designadamente neste momento muito notado e sentido, tem a ver com o parque informático e o parque de todos os meios que devíamos já ter modernizado há não sei quanto tempo e que as coisas cada vez estão piores. Pronto. Portanto, eram estas duas coisas. É a pandemia, apesar a propaganda do governo do PS, se é correta, se eles alteraram as políticas nefastas que aconteceram com a Troika e se o desinvestimento e a destruição dos serviços públicos teve alguma melhoria ou não, que a gente já sabe que não, porque a intervenção do Eugénio por aí, Não, no princípio foi claro, ficou claro que não, mas de toda a maneira é isto. E depois o desemprego na saúde. mas é um aspecto importante, até para clarificar melhor, nós, eu pelo menos tenho visto, e vocês também, têm assistido muitas vezes na Assembleia da República, o governo, nomeadamente o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde, a dizer que já investiram, já contrataram muitos trabalhadores e que reforçaram o Serviço Nacional de Saúde. Mas se nós olharmos para as estatísticas, até as estatísticas publicadas, divulgadas, oficiais divulgadas pela Direção-Geral do Emprego e da Administração Pública, nós constatamos que o aumento do emprego, agora até forçado pela pandemia, portanto, pelas necessidades que eram evidentes, nomeadamente nos hospitais, fez com base em trabalho precário. Portanto, não é trabalho que seja permanente, mas trabalho. E a gente vê de vez em quando há crises neste hospital, porque um grande número, por exemplo, de enfermeiros, há pouco tempo veio, que estava a terminar o contrato e iam ser despedidos, não é? Mas se olharmos mesmo para os números que eles apresentam, que a Direção-Geral do Emprego Público divulga, nós constatamos que, neste período, o aumento de emprego na administração pública foi fundamentalmente precário. Por exemplo, eu vou-vos dar dados do próprio governo. Vejam que em dezembro de 2019 havia trabalhadores na administração pública com contratos a prazo, em dezembro de 2019, 74.398. E em dezembro de 2020 tinha passado de 74 para 89 mil, 90 mil trabalhadores. Portanto, tem aqui cerca de 15 mil trabalhadores precários. Portanto, este reforço de trabalhadores na administração pública, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, foi feito fundamentalmente através de trabalho precário, portanto, contratos a prazos determinados, eles vão procurar pôr na rua. Isto é um aspecto importante. Outro aspecto também importante, para falar um bocado da distribuição da administração pública,
é todo o sistema de remuneratório da administração pública. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas uma coisa, eu estou neste momento na administração pública, temporariamente, fui eleito para um cargo na administração pública, e uma das coisas que é mais grave que a gente sente dentro da administração pública é que os trabalhadores, desde 2009, a sua tabela geral não sofreu alteração nenhuma. Teve apenas um aumento de 0,3% em 2020. 0,3% desde 2009 até 2021. Pensem nesta situação. No setor privado isto não acontece. Primeira coisa. Depois, os trabalhadores sobem de nível, e alguns agora subiram nível porque tiveram durante muito tempo congelado as avaliações, mas para subir de nível, a maioria dos trabalhadores, o sistema que há na administração pública, precisa de 10 anos. 10 anos para subir de nível. E a tabela geral não é atualizada praticamente desde 2009. Portanto, temos um sistema remuneratório na administração pública que é desensitiva. Portanto, para além do sistema de avaliação, por exemplo, eu este ano tenho que fazer avaliações, eu não sei como é que vou as fazer, que é extremamente redutor. A gente não consegue, muitas vezes, diferenciar trabalhadores com competências e empenhamentos diferentes. E, além disso, é um sistema bienal, portanto, só se faz a avaliação de 2 em 2 anos, e o máximo que a maioria dos trabalhadores obtém são 2 pontos, e para passar para o nível superior tem que ser 10 pontos, mas 2 pontos em cada 2 anos. Portanto, é 10 anos para passarem para o nível superior. E passar para o nível superior representa um aumento entre 50, 70, 80 euros em 10 anos. Imaginem um aumento em 10 anos. A inflação é extremamente. Para além disso, na administração pública, foi uma herança do tempo da Troika, a obsessão do déficit, de obter um saldo positivo, e vocês vejam que a coroa de glória do Centeno foi precisamente para obter um saldo positivo de 0,3%, mas isso foi conseguido a nível de investimentos da administração pública, investindo muito menos do que se foi destruído. Já aqui dei esses dados. Portanto, nós estamos a assistir na administração pública, eu estou num organismo onde isso é notório, em que os trabalhadores aposentam-se, reformam-se, saem e não são substituídos. Cada vez temos menos trabalhadores e é um instituto que nem é financiado pelo Orçamento do Estado. Para fazer uma simples formação de 13.000 euros para os trabalhadores, precisamos de obter um despacho do Ministério das Finanças, um despacho de 2 tutelas, uma do Ministério da Ministra Alexandra Leitão, essa normalmente dá rapidamente, mas no Ministério das Finanças bloqueiam sistematicamente. O objetivo é reduzir o déficit. Portanto, adiante não fazendo a despesa, mas desta forma destrói-se a administração pública. E é o que está a suceder neste momento, com um sistema remuneratório que desincentiva. Por exemplo, se a gente comparar o salário de um médico atualmente com o salário do médico, agora se fala muito em profissionais de saúde, vou usar o exemplo do médico, o poder de compra do salário atual do médico é inferior ao de 2009 em cerca de 16%, mesmo com estes aumentos e promoções devido à acumulação de pontos. E a média de toda a administração pública, se a gente olhar para ela, é o poder de compra dos serviços da administração pública, depois varia de categoria para categoria. Nos médicos a 6, noutros a menos, mas em média é menos 10% que tinham em 2009. Portanto, é desta forma também que se destrói a administração pública. Destrói-se com trabalho precário, destrói-se com um sistema de remuneratório que não é incentivante
e, portanto, é muito difícil depois exigir também internamente trabalho. E atualmente a administração pública, contrariamente porque vieram dizer que a pandemia, o teletrabalho não teve consequências, mas todos nós sabemos que isso é uma mentira, não é? O teletrabalho, a pandemia, a crise de saúde pública e a pandemia e o teletrabalho, até porque não estávamos preparados para isso, determinou uma profunda desorganização na administração pública. Nem os trabalhadores, uma parte dos trabalhadores nem estava preparado para teletrabalho, e mesmo entre a primeira vaga e a segunda vaga nada se fez para melhorar essa organização, e muito menos as chefias. Portanto, o trabalho era deixado para a iniciativa individual de cada trabalhador. E, por vezes, isto depois é associado a uma situação em que não se respeita horários de trabalho. Quando é preciso fazer uma coisa, é capaz o trabalhador está em férias, está a tempo de férias e exigir-se que eles trabalhem. Pois o trabalhador, como está isolado, sozinho, tem muito menos capacidade de dizer não e está sempre com receio depois que haja represália. Portanto, é uma situação muito complicada que a administração pública está a viver neste momento. Por um lado, por uma política sistemática do governo de atrasar decisões, de tudo, para tomar uma pequena decisão, os diretores ou os gestores da administração pública têm que pedir autorização sempre à tutela, e depois cria-se toda uma cultura também de servilismo, não se quer tomar responsabilidade, não se tomam decisões. Portanto, isto é importante porque isto tem reflexo, isto é grave, porque tem reflexo depois nos serviços e na qualidade dos serviços prestados à população. Nós, por exemplo, que acho que toda a gente já sentiu isto, para marcar uma consulta no centro de saúde, a gente vê se deseja-se, não é? E muitas vezes até é consulta através agora inventou-se uma que é através do telefone, chamam teleconsulta, mas nem teleconsulta. O médico nem vê a cara do doente, nem nós estamos a ver, vocês estão a ver, eu não estou a ver a vossa, mas não, vocês devem ver a minha e aqui a da Ana Flores. Então, antes de passarmos à próxima pergunta, nós podemos pedir que quem quiser ainda pôr alguma pergunta que o faça já, porque nós temos que cumprir o nosso horário e está-se a aproximar. E desde já temos aqui uma pergunta que de qualquer forma o Eugênio já respondeu, mas vale a pena sempre sublinhar porque são as questões que no futuro nos preocupam, vão preocupar muito, não é? Tendo em conta tudo aquilo que já disse. E qual é a pergunta? É que se perspectiva que no futuro a precariedade laboral aumente ou diminua. Eu creio que o Eugênio deixou aqui, e sem ser pessimista, a precariedade laboral, a tendência é para ser cada vez mais precária e aumentar, mas de toda a maneira ele que tem alguns números pode dizer melhor. Não, eu acho que a gente tem que refletir sobre o que está acontecendo atualmente, até causado pela pandemia, não é? Uma parte da população e a administração pública foi muito atingida nesse aspecto, mas não só. Quando a gente nós chegamos a ter quase 1 milhão de trabalhadores em teletrabalho, pelo menos para as estatísticas do INE, não é? E muitos deles nunca tiveram em teletrabalho. O teletrabalho muitas vezes está a ser utilizado, isto é um aspecto que tem que merecer uma reflexão muito grande, para provocar uma desagregação das relações de trabalho. Portanto, aqueles direitos que os trabalhadores tinham através das novas tecnologias, as novas tecnologias, como qualquer arma, pode servir por uma coisa boa, como inimigo se defender, ou então para matar, assim. Também as novas tecnologias também servem para isso. Por acaso estou a ler um livro extremamente interessante, valia a pena apenas, vou referir aqui porque vale a pena refletir sobre ele, que é o chamado Capitalismo de Vigilância. Um livro chamado Capitalismo, é feito por uma professora americana,
e ela analisa a forma como o nosso comportamento no dia a dia é captado e capturado, não é captado, é capturado pelas, pelas, pelas estas grandes tecnológicas, empresas tecnológicas estão a acumular lucros enormes, que é como a Facebook, o Google, etc. E também, aproveitando uma tendência, a gente, quando se entra no Facebook, a gente vê muita gente a contar a sua vida desde pequenino até no, ainda não falava, já está a fotografia dele no Facebook. Toda essa informação é utilizada. Outro dia estava a ler agora vou meter aqui uma leitura. Outro dia estava a ler um artigo no Expresso sobre o TikTok, que é agora também é uma rede que está a entrar muito em Portugal. Mas o que vou contar isto é a mesma coisa no Google e no Facebook. Era uma jovem que ficou em casa, no teletrabalho, e tinha momentos de aborrecimento e instalou o TikTok. E depois eles pediram para confirmar, ele não confirmou, mas continuou a utilizar. E ela começou a fazer pesquisas pelo TikTok. Em determinada altura, ela começou a ver que, em função que eles começavam a oferecer, fazer ofertas de vendas de coisas que ela não tinha pedido, mas que estavam muito próximo do comportamento habitual dela. Então, na altura, o TikTok perguntou a ela, isto é verdade, estava lá no escrito no jornal, és lésbica? E ela ficou toda chocada. Como é que eles sabem que nem a minha família eu digo isso? Como é que eles, através das nossas pesquisas que a gente faz, eles capturam essa informação e conseguem prever depois os comportamentos futuros. Todo este manancial de informação que nós temos. Por exemplo, aqui, eu logo, quando meto aqui um programa no meu telefone, eu ao mesmo tempo estou continuamente vigiado. Através de. Eles sabem a localização, sabem, muitas vezes até sabem, através do telefone ou do computador que nós utilizamos, através das pesquisas que nós fazemos, através daquilo que a gente escreve, através das nossas fotos, através da família, eles constroem Big Data, quer dizer, são armazéns de milhões e milhões de dados e com base neles eles traçam um perfil de cada um de nós e vendem essa informação, estão a vender essa informação ao comércio para depois orientarem suas campanhas suas campanhas de vendas, não é? Portanto, e até na política é utilizado. Por exemplo, o Trump utilizou isso e também ele, através dos comportamentos, dos dados que obteve, que essas redes, Facebook, etc., dá, as pessoas disponibilizam-se. Por exemplo, um indivíduo, quando faz uma ligação e aparece assim, aceita o cookies, aparece sempre, não é? Quando a gente aceita aquilo, estamos a dizer que todos os dados que nós introduzirmos vai para a base de dados dele, depois vai ser trabalhada e com base nele vão tentar e vão procurar e conseguem, através daquilo que a gente chama modelos preditivos, portanto, são modelos que preveem o nosso futuro comportamento com base no nosso comportamento anterior. Portanto, e traçam os perfis das pessoas. Umas vezes, uma coisa que chocou aqui a opinião pública em Portugal foi quando fui do lado daqui, diziam que na China havia uma carta social com pontos, não era? Pontos, pontos, pontos. E a gente dizia que aqui em Portugal, na Europa, não há nada. É mentira. Nós estamos continuamente a ser vigiados e a ser catalogados, mas com objetivos comerciais, isso é fundamental, e também com objetivos políticos, cada vez mais. Portanto, a tendência, se a gente não conseguir introduzir regras para regulamentar
a entrada das novas tecnologias é precisamente aumento da precarização. E a pandemia e esta crise de saúde deu uma forte ajuda nesse sentido, porque as pessoas agora já foram obrigadas a ir para casa para se defender da saúde e eles vão aproveitar naturalmente toda este clima que se criou e estes hábitos que se formaram para efetivamente para provocar uma desagregação das relações de trabalho, torná-las cada vez mais precárias. No fundo, é desenvolver o sistema que a Uber utiliza. É precisamente utilizam o teu trabalho quando for necessário, têm um serviço necessário. Portanto, há peça, que muitas vezes acontece. A tendência é para isso não dar um trabalho a isso. Mas sobre o capitalismo da vigilância, nem isto ser. É isto que eu estava a Isto, contar. Eles fazem um sim, estudo sim. Fazem um estudo. da Google, do Facebook, das Sim, principais das empresas, empresas. estão todas a. E depois eles Exatamente. vendem produto, Ok. vendem as tendências das pessoas, o comportamento das pessoas. Outro dia, também outro caso que aconteceu é que ele contou um caso que aconteceu na Inglaterra, mesmo deste tipo. Era uma mulher que estava grávida, mas o marido não sabia. E ela, o que é que ela fez? Não sabia, não tinha dito, não sei o quê. E ela deve ter ido à farmácia e comprou um teste. E depois, uma semana seguinte, já apareceu em casa uma série de produtos de venda para crianças, para recém-nascidos. Eu sei como ele estava. Está a ver como é que está este mundo da vigilância neste mundo. Que a gente nem tem consciência disso. A gente facilita também, diga-se passagem. É verdade. É verdade. Muitas vezes facilitamos, mas todas as dicas, e não dicas que hoje colocou aqui, aliás, que nós vivemos no dia a dia, é bom que sirvam para estarmos atentos ao que se está a passar e àquilo que vem por aí. Nós temos ali ainda algumas perguntas, já não temos tempo. Tivemos muito gosto em estarmos aqui este bocado e agradecemos à Iskra por nos ter convidado para estarmos aqui presentes para fazer e falar sobre isto, principalmente o Eugénio, né? Que nos deixou aqui uma riqueza de dados e de exemplos e naturalmente que esta discussão vai ter que continuar porque as coisas, por o quadro que temos aí, por tudo aquilo que foi dito e por aquilo que vivemos no dia a dia, as coisas não vão ficar melhores, como se diz para aí que vai ficar tudo bem, e vai ter que se continuar a discutir, denunciar e, com certeza, informar no sentido de mobilizar as pessoas para lutarem pelos seus direitos, porque só lutando pelos seus direitos é que as pessoas conseguem, ou que as coisas conseguem ter uma dinâmica diferente e se consegue mudar a vida em sociedade. E por hoje ficamos por aqui, agradecemos a todos que participaram, muito boa tarde e um resto de bom dia. E não desistam de lutar. E não desistam de Porque a lutar. tendência é para agravar as desigualdades, não é? Que é um grupo cada vez mais pequeno fica cada vez mais e a grande maioria fica cada vez menos. Portanto, a diferença entre 1% da população e os 99% em termos de distribuição da riqueza, a tendência, até com as novas tecnologias, as mudanças que estão a ver, com a precariedade que está-se a instalar, é cada vez mais grave. Portanto, e a insegurança é muito grande. Portanto, temos que lutar contra isso, continuar a lutar. Então, bora, vamos à luta, vamos nos informar, vamos ler e vamos deixar que, vamos estar atentos para não deixarmos que as coisas continuem como estão e que se agravem ainda mais. Muito boa tarde. Boa tarde a todos e obrigado. Obrigada.